Durante muito tempo, eu achava que traição só vinha de namorado. Eu cresci ouvindo histórias de homens mentindo, traindo, enganando, e no fundo, desenvolvi aquela armadura emocional de quem pensa que o único risco de um coração partido vem de um relacionamento amoroso. Mas eu estava errada, muito errada, porque a pior facada que eu levei na vida não veio de um homem, veio de quem eu chamava de irmã, de quem sabia tudo sobre mim, de quem eu defendia de olhos fechados. Meu nome é Larissa. E o que você vai ouvir agora é mais do que uma história de traição. É um alerta, um grito, um desabaço de quem confiou demais e quase perdeu tudo. Eu conheci a Bruna no ensino médio. A gente tinha 14 anos. E de cara rolou aquela identificação, que a gente chama de amizade instantânea. Sabe quando parece que a pessoa te entende só pelo olhar? Era isso. Eu e ela passamos por tudo juntas. As primeiras decepções, as crises em casa, os desafios da vida adulta. Eu via nela uma extensão de mim. Ela sabia dos meus traumas, eu sabia dos dela. Compartilhamos lágrimas, risadas, promessas. Juramos que nunca iríamos nos abandonar. A Bruna era mais do que amiga. Ela era parte da minha história, parte da minha casa, da minha rotina. E talvez, exatamente por isso, tenha sido tão fácil para ela me destruir sem que eu desconfiasse de nada. A virada começou quando eu conheci o Matheus. Foi num café, no centro da cidade. Um cara leve, simpático, com aquele sorriso de quem te escuta de verdade. Começamos a conversar e em pouco tempo estávamos juntos. Ele era diferente de tudo que eu tinha vivido. Me mandava mensagem só para saber se eu tinha comido, fazia questão de lembrar das datas, das minhas manias. Parecia o cara certo. E como eu era próxima demais da Bruna, apresentei os dois, logo no segundo mês de namoro. Ela olhou para ele e o sorriso dela não era de amiga feliz. Era diferente. Mas na hora eu não soube decifrar. Achei que era coisa da minha cabeça. Afinal, ela era minha melhor amiga. Os meses foram passando, Bruna e Matheus se viam com frequência. A gente saía em trio, almoçava junto, assistia filme em casa. Tudo parecia normal. Mas aí começaram os sinais. Bruna começou a se arrumar demais para ocasiões simples. Começou a fazer piadas exageradas com Matheus. Tocar no ombro dele toda hora, rir alto demais das piadas dele. De início eu ignorei. Confiei. Sempre confiei. Afinal, ela era minha amiga e ele era meu namorado. Mas a intuição, ela não erra. Uma vez, saí para comprar algo rápido na padaria e deixei os dois sozinhos por 20 minutos. Quando voltei, eles estavam rindo, de um jeito estranho. Não era só cumplicidade, era algo escondido, algo que me excluía. Comecei a ficar incomodada, mas Bruna era tão convincente, tão doce, tão presente, que toda vez que uma dúvida surgia, ela logo dissolvia com um abraço, uma piada, "Imagina, amiga." E eu, querendo preservar tudo, fingia não ver. Fingia que estava tudo bem. Até que uma noite, a máscara caiu e a verdade me atropelou. Aconteceu num sábado, à noite. Fui buscar a Bruna para um jantar que tínhamos marcado entre amigas. Ela demorou a atender. Quando entrou no carro, estava com o cabelo bagunçado, maquiagem borrada e um perfume que eu conhecia muito bem, o do Matheus. Meu estômago revirou. Eu sorri, mas por dentro eu já sabia. Mais tarde, naquele mesmo dia, quando ela saiu para ir ao banheiro, o celular dela vibrou. Estava desbloqueado. Eu juro, eu hesitei, mas algo me empurrou. Peguei o celular. Uma notificação do WhatsApp. Foi maravilhoso ontem. Pena que a gente tem que esconder. Era o nome do Matheus. Eu tremia. Meu rosto esquentou. Meu coração batia tão forte que parecia que ia explodir. Abri a conversa. E ali estava. Meses de mensagens escondidas, declarações, flertes, mentiras. Os dois combinando encontros, os dois rindo de mim. E o que mais doeu foram as mensagens da Bruna dizendo que a Larissa nunca vai desconfiar. Ela confia demais, é cega. Meu mundo inteiro desmoronou naquele instante. A mulher que eu chamei de irmã dormia com o homem que dizia me amar.
E os dois faziam isso pelas minhas costas, me olhando nos olhos, rindo comigo, vivendo dentro da minha casa como se nada fosse errado, como se eu fosse uma piada. Não chorei naquele momento. Engoli tudo. Respirei fundo e tomei uma decisão. Eu não ia fazer escândalo, não ia brigar, não ia gritar. Eu ia fazer os dois lembrarem daquele dia pro resto da vida. E não com raiva, mas com frieza, com inteligência, com elegância, com a dor que cala, mas destrói por dentro. Passei os dias seguintes fingindo, rindo, mandando mensagem para Bruna como se nada tivesse acontecido, beijando o Matheus como se ele ainda fosse meu. Enquanto isso, montei o plano. Convidei os dois para jantar comigo em casa, só nós três. Um reencontro, um brinde, uma celebração da amizade que tínhamos. Preparei a mesa, velas, vinho, música baixa, coloquei uma taça para cada um e deixei algo especial pronto. Conectei a TV a um pendrive com prints das conversas. Montei uma apresentação com cada trecho, cada traição, cada risada deles sobre mim. Quando os dois chegaram, agiram como sempre. Sorrisos falsos, abraços frios. Sentaram, brindaram, comeram. E então me levantei. Fui até a TV e disse: hoje, o prato principal não é o vinho, é a verdade. Peguei o controle, apertei o play e deixei a verdade estourar na cara deles. Os dois congelaram. Bruna ficou pálida. Matheus não sabia onde enfiar a cara. Ela tentou falar, disse que era mentira, que eu estava inventando. Ele gaguejou, pedia para conversar, mas eu apenas olhei, em silêncio. Terminei o vinho, peguei minha bolsa e antes de sair pela porta disse: não é sobre perder vocês, é sobre finalmente me encontrar. Vocês se merecem. Fechei a porta e nunca mais olhei para trás. A reconstrução não foi fácil. Passei meses me sentindo vazia, perdida, questionando meu valor, minha intuição, minha bondade. Mas aos poucos fui voltando. Comecei terapia, cortei o cabelo, viajei, mudei de emprego, me reergui. E mais do que isso, entendi que não era sobre eles. Era sobre mim, sobre o quanto eu precisei me perder para me reconstruir de verdade. 2 anos depois, encontrei a Bruna por acaso num shopping. Estava sozinha, cansada, envelhecida. Olhou para mim e tentou sorrir. Eu apenas balancei a cabeça e segui andando. Ela chamou meu nome, tentou puxar assunto, disse que sentia minha falta. Eu apenas disse: você sentiu a minha ausência, mas a minha falta você fez questão de criar. E fui embora. Hoje, eu olho para trás e agradeço. Agradeço por ter sido traída. Agradeço por ter sido quebrada, porque foi naquele fundo de poço que eu descobri a força que eu nunca imaginei ter. Descobri que o silêncio tem mais poder do que o grito, que o amor próprio é o único amor que nunca trai, e que a pior traição é aquela que a gente comete contra nós mesmos, quando deixamos de nos ouvir. Se você está passando por algo parecido, saiba, não é o fim, é o começo. Você vai se levantar, vai brilhar e vai olhar para quem te machucou sem raiva. Porque quando a gente se cura, até a vingança perde a graça.